Mas assim, voltando pra sua vida, cara. Você montou o canal na brincadeira, games, foi aí que a gente saiu, né? Pra interromper os É, papos. aham. E aí a coisa começou a crescer. Porque, com certeza, em algum momento você sentiu que isso estava indo muito além do que no começo você poderia imaginar. Que momento Com foi certeza. esse? Cara, ó, pra mim foi quando eu comecei a fechar uns contratos, na verdade, eu trabalhava também para outros canais, tinha o meu canal, me dava uma merrequinha lá de AdSense e tal, mas eu produzia conteúdo para um outro canal que na época eu acho que ainda existe, Controle 2, que é Ah, um eu canal lembro. da BBTV. Então eu produzia, eu tinha um quadro meu lá, e aí eu recebi uma grana e tal, e começou a grana da internet ser o dobro da grana que eu trabalhava como professor. E quando eu percebi isso, para mim foi o momento de eu conseguir finalmente sair do Rio de Janeiro, porque o meu sonho era conseguir sair da cidade do Rio de Janeiro, me livrar daquilo ali, porque tem um monte de coisa lá que eu não gosto. Por exemplo, é quente pra caralho, violência pra caralho, tudo é caro pra caralho. Então, pra mim, eu sempre quis sair e para mim a internet me salvou nesse ponto. De eu finalmente conseguir realizar esse sonho de sair de lá. Isso foi em 2016, cara. E mesmo assim, para eu não sair como eu gosto de verdade muito gostei também do meu tempo na cultura inglesa, antes de sair, 6 meses antes eu avisei que ia sair, ia pegar só poucas turmas naquele último semestre e tal. Então, assim, até o até o mês de 2016 eu ainda estava dando aula. Até eu de fato sair de lá. Até porque eles estavam meio que contando comigo. Eu sempre fui um cara que pegava muita turma. Então eu tinha, sei lá, eu tinha 12 turmas na filial. Que é turma pra caralho. Eu saía de casa às 10h30 da manhã, chegava em casa às 11 horas da noite, todo dia. Então eu dava muita aula, trabalhava pra cacete mesmo. E aí mudar isso, simplesmente sair da filial ia ser um problema. Então eu avisei que no último semestre ia pegar menos, porque eu ia sair no futuro e tal. E foi super tranquilo. Gosto pra caralho de todo mundo de lá até hoje. Caramba, 6 anos dando aula na cultura inglesa. Você deve esbarrar com uns ex-alunos, o cara chega e fala pra você, Hoje ô, não, sou porque aluno, estou em sou São Paulo, ex-aluno. né? Não, mas eu digo, nem na internet, assim, os caras não. Na internet, sim, cara. Sim, sim, sim. Tenho amigos que são ex-alunos, na verdade. Porque como eu dava aula para todo, dava muita aula, então eu dava aula para criancinha e dava aula para adulto também. Então eu tinha os coroa, que era meu aluno e tal, e a gente ficou amigo, troca ideia. Até hoje se fala lá no Facebook, sei lá, no Instagram e tal. Assim, teve gente que ficou na minha vida de verdade, sabe? Isso é muito Com louco, né? certeza. Porque, pô, você desenvolve o relacionamento, principalmente com aqueles alunos que ficam mais tempo, né, cara? Às vezes você pega o cara lá dentro, tipo, 2, 3 temporadas junto. Eu me lembro quando eu fazia cultura inglesa, eu pegava às vezes um professor que ia com a gente de uma classe para outra e mais outra, assim, tipo, sabe, subindo o Aham. nível. Isso era muito legal, cara. Tem um limite para isso, porque dentro da filosofia lá, eu acho que isso é uma coisa comum para todas as escolas de inglês, dá uma variada na maneira como aquele professor se comunica ou como ele aplica o método, que é para você não ficar viciado naquele cara ali, de certa forma. Então, lá onde eu trabalhava, na filial que eu trabalhava, eu pegava no máximo a mesma turma 2 vezes seguida. Esse era o máximo. Mas eu gostava dessa alternância também, até porque me tirava da minha zona de conforto mesmo. Toda vez que lançava curso novo, eu pilotava, eu fazia tudo, porque, sei lá, eu realmente acreditava que o meu futuro era cultura inglesa ou, sei lá, inglês de alguma forma, Ou sabe? passar o inglês pra frente, né? Tipo, trabalhar É, com a ou, ou, educação mesmo. ou trabalhar com educação, talvez, sei lá, gerenciar uma filial, ou me tornar, porque lá na cultura inglesa era possível você se tornar sócio da parada e tal. Coisas assim para muitos anos para frente. Então eu entendia tudo como funcionava. E, inclusive, o que me facilitava é que, como eu trabalhava na filial de Botafogo, eu não sei como é hoje, mas na época que eu trabalhava lá, era na filial de Botafogo, era um prédio que era o prédio da cultura inglesa. Então, as gravações dos áudios já aconteciam lá, eu participei de algumas. O material ele era desenvolvido ali era o quartel-general da parada. E isso, então, eu tinha muito contato com muita gente, eu conhecia muita gente, e eu sabia que se eu ficasse por ali, eu tinha um caminho se eu fizesse o meu direitinho, entendeu? E aí? Curtiu esse corte? Pois é. Tem muito mais lá no meu canal. Chega mais. Se inscreve aqui ou vai dar mais uma olhadinha aí nos vídeos. É, aquele ali, ó.